O Lula tem uma semana decisiva na economia com a votação da reforma tributária e a discussão sobre a meta fiscal. A expectativa é que o projeto que altera o sistema de impostos seja analisado pelo Senado até a quinta-feira. O Ministério da Fazenda ainda articula mudanças para evitar o aumento do chamado IVA, ou IVA, que é o nome do novo imposto. Com as exceções incluídas no texto, a alíquota pode ficar 27,5%. Ficar em 27,5%. Isso é uma das maiores do mundo. A gente está falando, unificação de impostos. De quanto? Quase 30%. Caramba, João Pedro Melo. Já começa segunda-feira assim? Bom dia pra você. Já começa com essa notícia. Bom dia, tá Carlinha. Louco. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, e essa indefinição também, né, não só sobre a reforma tributária, mas sobre a meta fiscal, ela tá deixando aquela medida que foi feita no ano passado, que era o novo... No ano passado, não, perdão, nesse ano, porque já foi tanta coisa que a gente acaba esquecendo, que é a questão do novo arcabouço fiscal, ela fica também na berlinda. Pelo seguinte, porque esse novo arcabouço, ele tinha que ter sido aprovado dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa tinha que ter sido aprovada até julho, só que está muito atrasada. Ela tem que ser aprovada agora até dezembro, junto com a chamada Lei Orçamentária Anual. E esse ponto dá uma certa insegurança para o mercado. Por quê? Aumenta uma desconfiança sobre a efetividade desse marco que regula os gastos públicos. A gente tem conversado com alguns deputados, principalmente com o Danilo Forte, que é o relator da LDO, e ele vem defendendo uma mudança na meta fiscal. Já sinalizou que pode acolher uma alteração, seja por meio de mensagem modificativa do Executivo ou por meio de uma emenda a esse projeto. Só que a gente tem também, de um outro lado, um ministro da Fazenda que está um tanto quanto preocupado. A gente tem pressão do Palácio do Planalto em cima do Fernando Haddad e ele tem demonstrado uma certa irritação ao ser questionado sobre esse tema. Aí a gente entra na parte da reforma tributária. Ela pode ser votada na Comissão de Constituição e Justiça ainda nessa semana, assim como também no plenário. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o fim de semana ou durante o feriado, se reuniu aí com o relator dessa proposta no Senado, que é o senador Eduardo Braga, para discutir exatamente ponto a ponto desse texto e evitar as chamadas inconstitucionalidades. Com essa discussão, Haddad afirmou que algumas mudanças na reforma podem fazer com que a alíquota do imposto unificado, que vai juntar aí 5 tributos, seja de 27,5%. Isso está bem diferente do texto da Câmara dos Deputados. E com isso, esse texto, caso seja aprovado, tem que voltar para a Câmara mais uma vez. E aí atrasa, claro, o trâmite. Os beneficiados de determinados setores aí, eles seriam revisados a cada 5 anos, né? Esses benefícios de determinados setores seriam revisados a cada 5 anos com base em metas de desempenho econômicas, sociais e ambientais. Após a reunião com o senador, Haddad afirmou que a reforma tributária proposta não é perfeita, mas é um salto de qualidade em comparação ao que a gente tem hoje no Brasil, que é algo que não é mudado há cerca de 40 anos. A transição citada por Haddad é relativa ao chamado Imposto de Valor Agregado, o IVA, que passaria a vigorar em 2026, com período de transição de 8 anos, podendo chegar aí a 2033. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, a gente sabe que são necessários pelo menos 49 votos em 2 turnos de votação e o governo espera ter pelo menos 60 votos dos 81 senadores. Essa é uma questão também complicada, mas não tão complicada como na Câmara dos Deputados.